Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bora falar do dia 28. Esse livro, Uma Vida com Propósito, trazendo aqui muitos pontos para a gente refletir, né? Sobre os nossos propósitos na vida. A gente já falou do propósito primário, do propósito secundário, propósito supremo, como que a gente vai alinhando isso, né? Deixa eu convidar minhas gurias lindezas que estão acompanhando aqui ao vivo. Vou disparar aqui para algumas pessoas. Se fizer sentido para você também, convide. Bora, né? Deixa eu fixar aqui. Tema da live. Bom, eu vou colocar o nome do capítulo, né? Amadurecer leva tempo. Publica. Na realidade, peraí. Os 3 níveis da maturidade. Aí, esse vai ser o tema da nossa live. Os 3 níveis da maturidade. Bora lá. Bom, o livro traz aqui um contexto, né? Sobre amadurecer leva tempo. Concordo com ele que amadurecer leva tempo. E... Amor, entra, por favor, vê se tá me ouvindo pelo... Sei. Bom, bora lá então pro dia 28. Amadurecer leva tempo. Bom, idade adulta e idade adulta e amadurecimento são coisas totalmente distintas e diferentes, né? A idade que você tem não diz respeito à maturidade que você tem. Pega essa. Começa já pegando esse ardido aí no corpo. Por quê? Tem muitas pessoas que têm uma idade adulta, mas o comportamento é infantil. Eu contei para vocês que eu tô aqui no meu movimento da saúde, né? Quero melhorar minha qualidade de vida, quero melhorar minha saúde, quero viver até os 90 anos. Para isso eu preciso mudar alguns hábitos. E tem sido bastante desafiador para mim. Tipo, hoje eu fiz um exercício que foi punk, foi pesado, que foi de colocar os buchos para fora. E aí, dentro de mim, tem aquela criança ainda mimada e birrenta que, ai, pra que isso? Pra que isso? Então, eu tenho 44 anos, mas para atividade física, eu ainda sou imatura, em muitos aspectos, entende? Então, a gente vai olhar para o ponto daquilo que cabe para o nosso empreender, para a nossa vida. Quem somos para poder empreender? Muitas vezes, a maturidade, a pessoa tem, né? Eu, 44, vou para os meus 45, mas ainda tenho uma imaturidade para o aspecto da atividade física. Não é algo que eu amo fazer, estou nesse processo de fazer o que precisa ser feito e passar a gostar desse trem, mas não é algo que eu amo fazer. Ainda não, tá? Então, idade e maturidade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Idade é uma coisa, maturidade é outra. E aí ele fala aqui no livro que, assim como nós... Bom dia, Gi, sua lindeza. Assim como nós demoramos, né? Olha para uma criança. Quando ele estava falando, eu lembrei de uma criança. Uma criança leva 1 ano para mais, né? Algumas menos, outras mais, para começar a dar os primeiros passos. A criança não nasce e já começa a andar. Assim é para falar, assim, todo o processo de desenvolvimento, todo o processo de maturação para cada fase da nossa vida leva um determinado tempo.
A maturidade também. A maturidade também. Então, nada tem a ver com idade e maturidade, tá? E aí, como eu falei, tem muito marmanjo por aí que é imaturo em vários aspectos da vida. Então, esse é um primeiro ponto que eu quero trazer. Primeiro ponto não é o nosso primeiro ponto do dia. É só alinhamento sobre essa questão de idade e maturidade. São coisas diferentes, tá? Como que a gente evidencia que a gente tá com idade e não tem maturidade? Quando a gente quer, a pílula mágica, quando a gente quer a coisa para amanhã, quando a gente quer resultado rápido. Eu tenho pessoas que eu conheço que falam, eu não aguento mais, eu trabalho, né? Tem uma pessoa que eu fui visitar e ela falou assim, nossa, eu não aguento mais, eu trabalho tanto, eu faço o dinheiro necessário, daí eu me enrosco com parceiros que só me passam para trás, não aguento mais, vou fechar as portas. Aí ela quer uma consulta, uma conversa, uma prosa comigo de 1 hora, 2 horas e quer que o assunto dela esteja resolvido. Eu via isso muito nos meus atendimentos. A pessoa tem uma vida de traumas, uma vida de dor e quer que seja resolvido numa sessão de 1 hora, 2 horas. Impossível. Então é o tempo da maturidade. Por mais, eu vou te contar uma coisa. Eu fui fazer um treinamento, né? E fiz uma imersão. Muito bom dia, lindeza. Fiz a imersão, fiz um treinamento para ser treinadora de alto impacto. Como que a gente aprende as coisas? Repetição ou forte impacto emocional. Mas deixa eu contar um segredo aqui para vocês. O forte impacto emocional, ele tem uma duração de curto prazo. Se a gente não pega aquela mudança, porque já era uma mudança. Só que se você não pega aquela mudança e implementa repetidas vezes ao longo dos seus dias, de nada adianta. Você volta para o padrão, porque minha gente é muito passado para pouco presente. Então, a maturidade, ela também vai ter a ver com a constância das nossas ações. Se liga. Então, nesse ponto do livro, que a gente está chegando na última etapa, né, no último capítulo, sobre santificação, né? Um dos propósitos que ele propõe é essa santificação, que é como um discipulado. Como que eu transformo o meu caráter no caráter de Cristo? E aí aqui eu trouxe um alinhamento sobre isso, né, em desses encontros, que Jesus e Cristo são coisas diferentes. Jesus é o nome do Filho de José e de Maria. Cristo é aquele que tem o Messias. Cristo é uma tradução de uma palavra que vem do hebraico, que é ungido, o Messias. Então, quando eu olho para construir e edificar o meu caráter como Cristo, eu falei isso lá atrás, nesses dias para trás, é de você ser a enviada, a Messias, o Messias do seu negócio, do seu projeto, desse que vai transbordar e fazer você viver o seu propósito supremo aqui nessa terra. Construir e edificar um caráter em Cristo e buscar esse amadurecimento emocional e espiritual não quer dizer que você tem que assumir Cristo como seu Senhor e Salvador, como o livro propõe. Jesus é uma coisa, Cristo é outra coisa. Eu expliquei isso lá umas aulas aqui para trás, que eu não lembro agora qual foi. Mas eu falei dessa diferença. E aqui nesse capítulo ele está falando sobre edificar, consolidar, construir musculatura para se tornar nesse caráter de Cristo. Assim como Deus coloca lá numa passagem bíblica que eu trouxe lá daquele estudo, que nós deveríamos ser os primogênitos do nosso sistema como Messias, como Cristo. Parece confuso. Gente, isso que parece confuso para vocês, isso para mim foi revelador. Tipo assim, foi um movimento que quando eu vi que existem diferenças nessas duas coisas, eu consegui ver que era muito mais palpável. Eu parei de me comparar com Cristo. É palpável. É palpável eu assumir uma postura messiânica, digamos assim. Entende?
seja qual for a sua crença. Não interessa, não importa. Não importa qual caixinha espiritual você está indo, frequentando, né? Caixinha, vamos imaginar aquele templo de tijolos. Não importa. Quando a gente vive os frutos do Espírito, amor, paz, temperança, sabedoria, discernimento, a gente está vivendo segundo esse Espírito, a luz da eternidade do eterno agora. E a gente coloca isso na nossa vida e no nosso empreender. Beleza? Então, alinhamentos feitos, bora para o nosso ponto número 1, que eu vou falar aqui dos 3 níveis de maturidade. Bem-vinda, Dani, linda! Então, antes de eu falar os número 1, né? O livro propõe aqui vários movimentos que eu listei aqui para a gente saber. Ele fala assim, o livro propõe um processo de maturação da nossa maturidade. Como? Como que ele propõe isso? Falando que o aprendizado é lento, falando que a gente precisa desaprender muitas coisas, a gente também viu sobre isso, de quebrar os condicionamentos, trocar as lentes que a gente enxerga o mundo, a partir dos olhos, muitas vezes, dos nossos cuidadores, dos 4 P's lá da castração. Temos medo de encarar a verdade diante de nós mesmos. Olha que curioso, isso também é uma verdade. A gente tem essa dificuldade de olhar humildemente para as nossas fraquezas, falei disso ontem. Crescer é doloroso e assustador, ele traz lá no livro. Os hábitos levam tempo para se desenvolver e desenvolve o seu caráter, ele traz lá no livro, também concordo. Eu não concordo com coisas que ele recheiam algumas desses pontos, tá? Mas eu não quero me atentar a isso hoje, porque eu quero trazer um outro aspecto que nada adianta saber todas essas partes se não souber os 3 níveis de maturidade, entende? Foi isso que eu pensei. Falei, porra, as pessoas leem esse livro. Tá lindo! Tudo isso que eu concordo. O aprendizado é lento, temos que desaprender, temos medo de encarar a nossa realidade, crescer é doloroso, hábitos levam tempo. Beleza, é real. Mas por que mesmo sabendo tudo isso a gente não consegue colocar em prática as coisas? Justamente por conta dos níveis de maturidade. E aí é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E aí ele segue aqui na lista dessa proposta dele, né? Creiam que Deus está agindo na sua vida mesmo que você não sinta, também concordo. Mantenha um registro das lições aprendidas, inclusive lá no workshop eu dei um exercício sobre isso. Tudo que eu aprendi, quais são os buracos que eu caí e o que eu aprendi com elas, com essas pessoas, porque daí eu não preciso ficar caindo mais no mesmo buraco. E quando eu cair, eu vou saber sair muito mais rápido, né? Sejam pacientes com você e com Deus, e aqui Deus não é aquele Deus conceitual, é o Deus que habita na centelha divina, que está na essência, no espírito da vida do outro. Então, seja paciente, compassivo com você e com o outro também tem suas limitações, concordo com isso. E o último ponto que ele traz, não desanime. Que lindo, podia encerrar aqui. Mas por que não dá certo só olhar para isso? Porque existem 3 níveis de maturidade. Existem 3 níveis de maturidade. E pode prestar atenção, a gente está aqui falando sobre uma vida com propósito. Não tem propósito sem ação, né? O propósito é o porquê e a missão é o como eu faço essa ação. E a gente está falando aqui do ponto de empreender, de acessar a prosperidade que você tem direito pelas suas mãos, por aquilo que você faz. Aquela que você tem direito e já está à sua disposição desde a criação. Então, a gente vai olhar para os níveis de maturidade. Eu quero que você olhe para a qualidade relacional que você tem com a sua história, como você está colocando essa história a serviço da vida, a qualidade relacional que você tem com seus clientes, a qualidade relacional que você tem com as pessoas à sua volta, a qualidade relacional que você tem com o seu dinheiro. A qualidade relacional que você tem dentro da sua casa para fazer os alinhamentos para sim, eu preciso ter minha hora de fazer a live, sim, eu preciso ter a hora de estudar, eu preciso ter a hora... Como que está a qualidade relacional aí? Depende da maturidade. Inclusive, eu falei lá nos primeiros capítulos que não existe ambiente tóxico. O que existe são pessoas imaturas no ambiente que torna eles tóxicos. Entende?
Então, a maturidade ela vai estar envolvida em muitos aspectos do nosso empreender. Na hora de cobrar, na hora que alguém está devendo para você e você não tem coragem de cobrar, na hora de se expor, na hora de fazer um novo posicionamento de um preço de ajuste, na hora de fazer um novo acordo, tá? Enfim, bora lá então para o nosso ponto número 1, que é o ponto da imaturidade. É o primeiro nível. É o ponto da dependência. Aquela pessoa que ela é tão imatura que ela se torna dependente. Então, sempre tem quais são as evidências dessa imaturidade. E, ó, eu falei para vocês lá no comecinho da live, a gente desempenha dentro do guarda-chuva das funções 5 papéis. A relação de eu comigo mesma, eu como esposa, eu como mãe, eu como profissional e eu como filha do meu sistema, certo? Já revelei para vocês em umas lives para trás que já nasceu, está em processo de maturação o guarda-chuva do negócio, do seu CNPJ. Existe uma ordem funcional lá dentro também. Mas vamos olhar que o CPF forte é que sustenta o CNPJ. Mas muitas vezes a gente está imatura em alguns aspectos. E eu contei isso para vocês no comecinho dessa live da minha imaturidade com relação ao exercício físico. Não é uma coisa que eu amo, que eu tenho que me obrigar ainda a fazer, tá? Então, vou falar aqui os aspectos que evidenciam que uma pessoa está na postura imatura e você vai pegando suas sementinhas aí. E aí, qual é o meu recado aqui para você? Anota. Anota onde, em qual das relações você está com essa postura para você depois fazer ajuste. Tudo bem? E aí você também pode observar o ponto de que essa imaturidade ou esses níveis está impactando no seu negócio. Vai fazendo esses links aí, tá? Qual vai ser o exercício vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou falar os níveis de maturidade. E as evidências. Você vai fazer assim, ó. Lembra daquele gráfico? Aqui é o ser. Aqui é quem você é. Aqui é o que você faz. Aqui é o quê? O que eu faço? Você vai olhar, quando eu falar do nível das maturidades, você vai olhar aqui, ó, nas funções que você desempenha. E aí, você vai observar o que você faz quando você está nessa postura, seja do imaturo, seja do aprendiz ou seja do mestre. Porque aqui, quando você olhar, você vai ver que o que você faz, você vai poder mudar a partir da postura que você assumir aqui. Então, você vai alcançando novos lugares aqui no seu propósito supremo quando você olha para o nível da maturidade dentro daquilo que você está fazendo agora, no momento presente, tá? Esse vai ser tipo um exercício mão na massa, o encontro mão na massa. Então, vai pegando suas chaves, suas percepções, vai colocando as sementinhas aqui para eu saber se eu estou ajudando vocês, tá? Bora, então, agora sim, para o nosso ponto 1. Ponto 1. Imaturo é aquele ser que quer sempre fazer do mesmo jeito e do jeito dele. É a pessoa que fica se vitimizando, se terceiriza a responsabilidade dos problemas dele. Sempre tem alguém que é culpado dos problemas dessa pessoa. É aquela pessoa que, quando ela está na postura de vítima, ó vida, ó céus, ela está procurando um aliado para falar sim, você alisar a cabeça dela, você tem razão, você sofre tanto, você já não sei o que tanto. É aquela pessoa, ou é aquela pessoa que fica apontando o dedo, justificando e falando, ó, é por causa dele, é por conta daquilo, é porque é meu marido, é porque é meu filho, é porque é meu cliente, é porque você não conhece meu fornecedor, é porque você não sabe como que é aquela minha professora. E aí ele fica vitimizado, paralisado e terceirizando a responsabilidade do problema. Essa pessoa, ela também tem uma fala muito de que ela é incompreendida. Ninguém me entende, ninguém vê o que eu estou passando, ela tem essa percepção do mundo à sua volta que ninguém entende ela. Quais são os 2 comportamentos que evidenciam
que a pessoa está nessa postura de vítima? É a permissividade e o controle. Uma pessoa vítima, presta atenção e pega aqui essa semente. Uma pessoa que fica se vitimizando, ela também é controladora. Só que ela é controladora pela dor. Você não tá vendo que eu tô sofrendo? Você vai fazer tal coisa. Você não tá vendo que eu tô sofrendo? Ela usa a dor dela para controlar a vida do outro. E faz o outro se sentir culpado de deixar ela ali sofrendo. Olha, presta atenção. Eu já passei por todos esse processo aqui, por isso que eu sei mapear eles para vocês. Eu saí de uma relação abusiva, certo? Tava eu lá me vitimizando. Ai, porque ele não deixa eu usar roupa X. Ai, porque ele me bateu porque eu tava com decote. Ele não me deixa não sei o quê. Ele não deixa não sei o quê. Aí, beleza, eu saio da relação. Consegui amadurecer, tomar rédea e sair da relação. Aí eu fui empreender. Fui lá eu tava na CLT e paralelo a isso eu tava empreendendo. Tava fazendo bolo, doce para fora. Eu falava que a minha situação financeira ruim, ou seja lá o perrengue que fosse, é porque o cliente não fechou. Ai, mas o cliente não fecha o bolo comigo. Ai, mas não sei o que. Ai, mas ele achou caro. Eu falei sobre preço. Será que foi aqui que eu falei? E agora? Mas tem uma diferença de valor percebido e preço, né? Valor e preço. O cliente sente na alma. O cliente sente na alma quando você está numa postura tomadora. Quando você cobra muito caro, ele sente na alma que está sendo sugado. E quando você cobra muito barato, ele sente na alma que vai ficar te devendo algo. E muitas vezes, quem não sabe precificar o seu trabalho, o seu serviço, seu produto, é uma postura vitimizada. É uma pessoa que está na postura de vítima. Ou ela quer pegar tudo que ela pode de um único cliente, ou ela fala assim, ai, pelo menos. Porque no fundo, ela quer que aquele cliente continue comprando dela, dando na boquinha dela aquele pelo menos. Se liga. Isso é uma postura imatura, tá? Próximo ponto. Postura aprendiz. É aquele que é independente. É aquele que chama pro peito e fala, não, deixa que eu resolvo. É o salvador, é aquela pessoa salvadora. É o empreendedor salvador. Tudo pelo meu cliente, tudo pela minha casa, tudo pelo meu marido. Deixa que eu faço. Eu fui muito essa, em vários aspectos. E vocês vão perceber que a gente transita nelas, dependendo do papel e a relação que a gente tá. Muitas vezes a gente eu vou contar da relação abusiva, né, que tá mais fresca aqui na minha cabeça. Eu era permissiva na relação abusiva e eu era extremamente salvadora e controladora na postura da mãe, nos papéis. Na postura do papel esposa, eu era permissiva. No papel mãe, eu era controladora. A salvadora. Tudo pelas minhas filhas. Então, aqui no aprendiz, é aquela pessoa que se sente autossuficiente, tem dificuldade de delegar, é extremamente controladora. Ela acha que só o jeito dela é o certo, deixa que eu faço. Além dela achar que só o jeito dela é o certo, ela não deixa ninguém fazer. Deixa que eu faço. Ela vive sobrecarregada. Ela carrega o mundo nas costas, achando que tem que dar conta. Essa foi uma pessoa que provavelmente ouviu lá na primeira infância que o que você fez não fez mais do que sua obrigação. Ah, tirou nota boa? Não fez mais do que obrigação. Ah, eu limpei bem a casa, não fez mais do que obrigação. A sua recompensa era não apanhar. Essa é a pessoa salvadora. Essa pessoa, ela assume a culpa do mundo, das dores do mundo. Ela acha que ela é a senhora solução. Esse era o meu apelido, inclusive. Eu me apelidava.
A senhora solução. Eu tinha resposta para todas as questões. Todas. Tanto isso é verdade, minha gente, tanto é verdade, que quando eu ia na casa da minha tia, na casa da minha avó, passar férias lá, essa pessoa, essa aprendiz e salvadora, ela também é arrogante, mas no nível. Eu tava na casa da minha avó, com a minha tia lá, minha prima morava lá com o filho. Quando chegava, eu falava das regras. Aquela criança, eu traumatizei uma criança. Quando ele estava desobedecendo, eu não estava lá, a minha tia ameaçava ligar para a tia Lu. Para você ter noção. A arrogância, eu estar na casa do outro, ficar falando o que o filho pode e não pode fazer. Só que eu tinha um poder de influência que quando tinha algum BO para ser resolvido, seja entre meu pai e minha mãe, seja minha tia, seja, não importa, ligavam para a mediadora Luana ou para salvadora, né? Hoje eu vejo como uma mediadora, mas antes eu era a salvadora. Eu sempre fui uma pessoa que prezou muito pela transparência, pela justiça. Eu tenho isso nato em mim, é um dos meus valores. Mas eu era extremamente salvadora e arrogante. Então esse movimento é um movimento aprendiz. É aquele da independência. Eu faço, eu resolvo. Isso aqui é muito postura de mulher guerreira. Mas sim, demais. Só que isso é um perigo para o nosso negócio. A gente não cresce. A pessoa que não quer se relacionar, que não quer delegar, que não quer, ele não vai crescer. Tem um amado que tem um cabeleireiro que eu amo, que a gente já conversou. Se ele colocasse uma pessoa para ajudar ele triplicaria o valor de faturamento dele. Se ele colocasse uma pessoa para ajudar ele e uma para cuidar da agenda dele, ele estaria em outro nível. Estou falando de 2 pessoas e ele prefere continuar trabalhando sozinho. Não quero me relacionar. Não quero ninguém tocando na vassoura que varre o cabelo que eu cortei. Presta atenção. Entende? Então tem muita gente no empreender que está nessa postura salvadora. Aí eu faço tudo, aí o cliente chora pelo preço, pelo não sei o que, não, eu vou fazer. Não, porque meu cliente, coitado do cliente, coitado de você que vai ser esfolada no asfalto. Seu negócio não vai para frente, você não vai faturar. O cliente sente na alma que está te devendo algo. Ele vai embora. Não fideliza, não fica. Não fica. Entende? E se ficar, é porque ainda tem algo para você e ele aprender. Entende? Aqui a gente tem esse movimento, né? Nossa, mas parece que não tem fim os clientes que me dá bolo, que me dá calote. É porque algo ainda não foi aprendido nesse movimento. A maturação, a maturidade leva tempo. Leva tempo. Mas a gente tem uma forma de remir o tempo. A gente tem uma forma de acelerar o tempo. E a gente vai ver isso, como fazer isso aqui. Bom, quais são... uma fala comum de uma pessoa aprendiz e salvadora. A Lena colocou, olha eu aprendiz. A Lena tá saindo desse buraco aí também. A Gi já saiu, tá? A Gi tá no movimento também de sair. As 2 rainhas da experimentação tá aqui nessa live, né? Giovana e Maria Helena, porque as 2, você dá um ensinamento, ela vai, põe em prática, já experimenta, já, acelera o processo. São um dos movimentos aceleradores, né? Qual é uma fala comum dessa pessoa aprendiz? Uma fala comum dessa salvadora? Mas eu só quero ajudar. Eu só quis ajudar. Quem se reconhece aí, coloca a sementinha aqui. Eu só quero ajudar. De boa intenção, o inferno tá cheio, né? Quem conhece a frase? Quais são os 2 comportamentos mais comuns desse aprendiz, dessa empreendedora, dessa postura aprendiz?
ela é controladora e ela tem um senso de importância elevado. Ela acha que ela é a última bolacha do pacote. Só se lasca, e que ela fica igual a última bolacha do pacote mesmo, toda quebrada. Toda quebrada. Quebrada emocionalmente, financeiramente e tudo. Se lasca, né? A Lena colocou sementinha aqui. Ponto 3. Ponto 3. E aqui vem a postura que todos nós deveríamos, assim, desenvolver, sabe? Nosso objetivo, nossa meta de vida deveria ser desenvolver essa postura, que é a postura do mestre. A postura do mestre. Não tem como empreender, minha gente, sem essa postura. Não tem como crescer um negócio sem que o seu CPF esteja fortalecido nessa postura. A postura da prosperidade. Por quê? Aqui no mestre é um movimento de que qual é né, o primeiro é dependente. O que é uma relação abusiva? É um dependente com um dependente com um independente. Gera uma relação de codependência. Um que fica se vitimizando, o outro que quer salvar, o outro não quer sair da vitimização e ali vira um enrosco. O que é uma relação saudável, seja e qual seja a sua função e no seu empreender? É a relação de dois independentes que estão caminhando para a postura do mestre. O que acontece aqui na postura do mestre? Quando eu me sinto inteira, quando eu olho para quem sou e me sinto inteira, esta sou eu consigo olhar para a minha totalidade, para tudo que eu vi, ouvi, senti, vivi. Esta sou eu, para minha totalidade, e eu consigo dar aquilo que me sobra. O outro toma aquilo que é necessário e apenas o necessário para ele, dentro da totalidade dele. No movimento de cooperação. Então a troca se torna equilibrada, justa. Dois seres inteiros decidindo efetivar uma troca, seja no trabalho, seja na relação com seu par, seja na relação com seu filho. O cliente tem 10.000 opções no mercado, mas tem algo que é exclusivamente seu que ele precisa. E ele vai tomar só aquilo que é necessário quando você der. Ontem a Lena virou uma chave aqui durante a live, depois ela mandou uma mensagem para mim. A live durou quase 40 minutos, ontem eu consegui ser mais concisa, né? Se ela vira uma chave, ela já pegou aquilo que ela precisava para aquele dia, para destravar o próximo passo. Aí ela vem para a live de hoje e vê os níveis de maturidade. Ela já vai saber o que fazer com a informação que eu dei para ela ontem, olhando para o nível de maturidade. Então, cada dia que a gente vai, isso é o que sobra em mim. Na hora que eu leio esse livro e falo, meu, que legal, quantos pontos. Mas por que ninguém alcança isso? Falta saber dos níveis de maturidade. Eu alcancei essa sabedoria na minha vida, nas minhas experiências. Então eu transbordo ela aqui para você fazer o quê? Experimentar, colocar ela em prática. Tanto que esse conteúdo hoje é prático, é prático. É você registrar e olhar, bom, então aqui eu preciso melhorar. Aqui eu preciso amadurecer. Tanto que se a gente olha para o empreendimento, eu vou relacionar aqui com a confeitaria, né? O que era mais simples para mim fazer? Vamos pensar no nível de maturidade, inclusive, do produto. Eu quero que vocês escutem com os ouvidos bem abertos e atentos. Não é só maturidade da minha postura. Qual é o nível de maturidade do meu produto? Daquilo que eu entrego hoje? Essa é uma das minhas dificuldades aqui no meu negócio. A Lena teve no workshop comigo ao vivo. Eu entreguei
O que eu entreguei daria para fazer 2 workshops. Eu ainda tenho essa dificuldade de mensurar o que eu vou entregar em cada nível de maturidade do meu produto. A Dani está aqui, ela está fazendo o processo do par ideal comigo. Ela viu que vai muito além de escolher um bem e uma lista. Não é sobre fazer uma lista, o par ideal, entende? Então eu ainda tenho essa dificuldade e eu me relaciono com isso. Será que dentro de mim, aquela postura imatura que o produto tem que ser, porra, o máximo do máximo, porque tudo que eu fiz, em algum momento, eu ouvi, não fiz mais do que minha obrigação? Então eu quero que vocês ouçam esses níveis de maturidade e olhem para o negócio de vocês. Com qual nível de maturidade eu estou criando, inclusive, os produtos que eu quero entregar para o mundo. Entende? Qual é o terceiro nível, né? A Dani falou muito além. Muito além. Qual é o terceiro nível, então, do mestre? Ele troca com equilíbrio os saberes, as experiências, aquilo que eu tenho para oferecer e aquilo que você tem para me dar. A mão fica assim, ó, espalmada, estendida. Eu estendo uma e ofereço a outra. Ó, esse é o meu tudo. Você pode receber. Eu recebo aqui, ó, o que cabe na palma da minha mão. E recebo aquilo que a sua palma da mão está me entregando. Essa é a postura, ó, do equilíbrio. Eu estou dando e vocês estão aqui recebendo. Tá aqui, ó. Então, esse é o movimento. E aí, quando a gente está na postura do mestre, a gente confia na potência de vida que habita no outro. Eu confio que ele dá conta de resolver as coisas, os problemas deles. Eu confio que eu vou assumir, quando numa parceria, como num colaborador, eu vou dar conta de falar para ele aquilo que eu preciso, do mínimo que eu espero. Quais são os níveis de tolerância? Não vou entrar nos níveis de tolerância aqui, né? Mas eles são 3. Essencial, negociável, que eu posso abrir mão. Quais são os níveis de tolerância dentro daquilo que eu estou delegando para o outro fazer? O que é essencial para mim? O que é negociável? O que eu posso abrir mão? Isso depende da confiança que você tem na vida do outro, na potência de vida que ele tem. Você tem um ser vivo na sua frente, tem um coração latejando lá dentro, tem sangue pulsando. Sangue e coração são sinais vitais. Então ali existe uma potência de vida. Entende? Essa é uma postura de mestre. Meu cliente dá conta de lidar com a frustração de que o preço não é mais aquele que ele achou que era. Olha só isso para vocês terem uma ideia, né? Presta atenção. Eu vou numa manicure, né? Hoje, inclusive, eu tenho horário com ela. E aí, ela, no final do ano, ela aumentou o valor, porque já estava precisando de um reajuste. E não foi assim, foi R$ 5 de reajuste, minha gente. O que era 55 passou para 60, pé em mão. E aí, numa prosa com ela, no final do ano, ela falou assim para mim, depois em janeiro eu vou voltar ao preço que era antes, porque tem cliente que está reclamando. Oi? Qual é a diferença que esses R$ 5 vai fazer na sua vida e na vida dessa cliente? Foi a pergunta que eu fiz para ela. Qual é a sua real necessidade de atender a demanda dessas meia dúzia de clientes que está reclamando por R$ 5? Entende? Por que você precisa salvar essas clientes? Sabe quem é o cliente ideal? Existem 3 evidências de um cliente ideal. É aquele que precisa do que você tem para entregar, aquele que valoriza o que você tem para entregar e que pode pagar. Se ele precisa, se ele valoriza e pode pagar, esse é seu cliente ideal. Um desses 3 pilares faltou, deixa o cliente embora. Não seja imatura, aprendiz de querer ficar com esse cliente que ele só vai te sugar. Então, na postura do mestre, eu olho para a potência da vida do outro.
Ah, sim, você dá conta de pagar R$ 5 a mais. Está pagando agora em dezembro, pode pagar o resto do ano. Não é um absurdo, entende? E tudo que ela oferece naquele ambiente. Não tá caro. Pequenos detalhes que valorizam. Tipo, o valor percebido do trabalho que eu vejo nela é muito maior do que R$ 60. Essa é uma entrega que a gente precisa pensar, inclusive, no nosso negócio. O valor percebido pelo cliente tem que ser superior ao valor que ele paga. Mas você tem que saber que está em equilíbrio. Eu pago R$ 60 a pé e a mão, pago, mas o valor percebido do ambiente, do trabalho, do lugar. Você vai no banheiro, tem um cestinho lá com absorvente, com fio dental, com neutralizador de odores, com Buscopan, com, nossa, Lufital, tem remédio para cólica, remédio para gases, ela tem ali um cestinho todo, sabe? A qualidade do papel que ela coloca, o café, a cápsula e o não sei o quê. Meu, o que é R$ 5 a mais? O valor percebido é muito maior. Então, esse é um movimento da gente olhar para a postura do mestre, de estar em equilíbrio entre o dar e o tomar, de saber que o outro tem uma potência de vida, que estamos numa relação de dois por inteiros, dois inteiros na troca, na interação. E aí, o que acontece com as dores do mestre? Quer dizer que ele não sente dor? Sente dor. Só que ele se pergunta: o que eu preciso aprender com isso? Se eu estou vivendo de novo essa situação, o que eu ainda não aprendi? O mestre, ele é um aprendiz constante. Constante. Ele não sai do aprendiz, ele só entende que o outro também está no seu processo evolutivo de aprendizagem. Entende? E aí tem uma pergunta chave para o mestre, uma coisa que ele tem dentro dele que fica ali, ó, palpitando, fica semeando os pensamentos dele, que é: qual é a minha parte do meu milagre? Qual é a minha parte? O mestre, ele tem uma postura de autorresponsabilidade. É o que evidencia o mestre. Autorresponsabilidade. Quais são os dois tipos de comportamento que o mestre tem? A gente viu 3 tipos de comportamento lá entre o imaturo e o aprendiz, né? Mas quais são os 2 tipos de comportamento que o mestre tem? Ele tem o comportamento de estar disponível e disposto. Ele está sempre disponível, aberto, com o coração aberto para aprender novas coisas, e ele está disposto a experimentar essa sabedoria que ele tomou do outro, que ele fez a troca. Eu contei para vocês que tem 2 rainhas da experimentação aqui, que é a Lena e a Gi. Elas estão aqui numa postura dispersa, de mestre, de disposta e disponível. A Dani viu que é uma das primeiras aulas que eu coloquei lá no Par Ideal. Se você não está disposta e disponível, não adianta. Pode aprender a precificar, pode aprender a atender, pode aprender o que você quiser. Se você não está disposta e disponível, nenhum aprendizado vai se tornar sua sabedoria se você não colocar ele em prática. Então, a postura do mestre, ela é uma postura que a gente transita entre maturo, aprendiz, para chegar na postura do mestre. E empreender exige uma postura de mestre. Empreender exige uma postura, uma musculatura de estar disposta e disponível. Outro dia eu ouvi de uma pessoa, né, assim, eu tô num grupo que ela manda áudios todo dia, né? E aí ela falou assim, é um grupo que trata de emagrecimento. E ela falou assim, ó, se a meta não foi alcançada do mês, não é a meta que precisa mudar. É o que você tá fazendo para alcançar a meta.
Então, aqui envolve muito uma postura do mestre, estar disponível e disposta. O que eu preciso fazer de diferente? Olha aqui, ó. Eu integro quem sou, eu identifico as falhas e os pontos fracos da minha postura imatura e nos papéis que eu desempenho. Como que isso impacta no meu servir? Porque o trabalho é o pilar central, é o pilar central da vida de qualquer pessoa. É do trabalho que vem nosso dinheiro e o dinheiro que abastece a nossa vida, certo? Mas se eu estou numa postura imatura e aprendiz, que eu quero salvar tudo e todos, eu uso o dinheiro do meu trabalho para salvar a vida dos meus familiares. Se eu estou numa postura imatura, eu uso o dinheiro do meu trabalho para ficar saciando prazeres imediatos. Então eu olho para essa postura do mestre e ela vai estar aqui, ó. Aqui eu tenho a postura do aprendiz e do imaturo. E o mestre, ele se pergunta o que eu preciso fazer de diferente para mudar essa postura nesse comportamento para eu alcançar novos lugares. Entende? Então, esses são os 3 pontos para a gente explorar. No nosso empreender, eu tô nesse movimento, minha gente. O que eu preciso fazer de diferente? A todo tempo. Se a gente chegou num nível que a gente estagnou e a gente quer avançar, é o que eu preciso fazer de diferente. Qual é a minha parte do milagre? Qual é a parte que me cabe do milagre? É o ponto da autorresponsabilidade. Vitimização não existe mais aqui. A gente não terceiriza mais, entende? A gente passa a assumir a nossa responsabilidade, tá? A Lena, aula de milhões. A Gi falou, verdade, precisamos experimentar. Bom, olha só, deixa eu falar algo aqui para vocês. Amanhã a gente começa um novo propósito, né? A Cris chegou bem no finalzinho da live. Amanhã a gente começa no novo propósito lá do livro. Então, o que eu quero fazer amanhã? É chamar alguém aqui ao vivo. Então, se preparem. Quem quiser entrar comigo ao vivo, tirar dúvida, conversar, falar das percepções, como está sendo a live. Se quiser perguntar algo, pode ser também coisas do seu empreender. A gente pode fazer até uma mini consultoria amanhã ao vivo aqui, ó. CPF forte é o que sustenta um CNPJ. O que é um CPF forte? Não é só essa pessoa aqui, ó, pessoa física, que tem que estar com as 4 esferas bem cuidada da sua pessoa, espiritual, mental, emocional e física. CPF forte que sustenta um CNPJ é cliente, planejamento e faturamento. Se você quer bater um papo comigo amanhã sobre todos esses contextos ou tirar uma dúvida, enfim, bora fazer isso aqui, esse movimento amanhã. Eu trago os pontos bem rapidinho, igual eu já fiz alguns domingos, e a gente encerra esse bloco com alguém ao vivo aqui comigo, tá? Bom, é isso. Bora para os nossos movimentos. Compartilha essa live, se fez sentido para você. Essa live vale o compartilhamento para muitas pessoas que precisam ouvir os três níveis de maturidade. Se amanhã não der certo com ninguém ao vivo, Gi, a gente faz no domingo, tá? Vai ficar salva 24 horas aqui. Depois eu vou colocar lá no YouTube. Mas vale a pena você compartilhar essa live e convidar as pessoas para vir para o grupo VIP Frutos em Potencial, que é onde, a partir do dia 1º de fevereiro, eu vou começar a compartilhar conteúdo que fala desse fortalecimento do CPF, do cliente, do planejamento e do faturamento, com pequenas pílulas de estratégias que eu vou aplicar no meu negócio, que pode ajudar vocês, tá? Então, bora vir para o grupo dos Frutos em Potencial. O link está lá na bio. E para quem estiver assistindo gravado no YouTube, o link também vai estar na descrição do vídeo, tá? Beijo grande no coração de vocês e espero vocês amanhã, às 9 da manhã. Até o próximo conteúdo.
Tchau.